Falar do cinema brasileiro sem falar de Luiz Carlos Barreto é quase uma heresia. Pai dos cineastas Bruno e Fábio Barreto, Barretão, como é conhecido, já produziu quase 50 filmes. Os nomes dos diretores com quem trabalhou vão de Glauber Rocha a Moacir Góes, passando por Joaquim Pedro de Andrade e Cacá Diegues. Ele já foi o responsável por alguns dos grandes sucessos de bilheteria e também de alguns fracassos no nosso cinema. Já na casa dos 80 anos, se mostra um homem incansável, persistente e otimista para com o nosso cinema. Além de produtor, Barretão revolucionou a fotografia com Vidas Secas e dirigiu ainda um único filme, Isto é Pelé. Luiz Carlos Barreto é o entrevistado de hoje, aqui no Sala de Cinema. Luiz Carlos Barreto, obrigado pela sua presença aqui no Sala de Cinema. É um grande prazer recebê-lo. Barreto, você integrou a célebre e famosa equipe de fotógrafos do Cruzeiro, ao lado do Zé Dumont, do Indalécio Vanderlei. Como que era esse período? Porque vocês viajavam o Brasil inteiro, era uma maneira de revelar o Brasil, né, para os leitores. Vamos dizer, um esquadrão de ouro, que o Davi Nasser chamava, né? Era uma equipe de fotógrafos altamente qualificados como repórteres e como artistas também, né? Zé Medeiros, vamos dizer, era o nosso guia inspirador. Embora o Jean Manzon fosse o cara de mais nome, era a estrela, era o Jean Manzon, mas o Jean Manzon operava numa outra, vamos dizer, outra esfera da fotografia meio artificial, posada, iluminada, né? E nós éramos mais os seguidores do Zé Medeiros, que usava a luz natural, né? A Leica em vez de usar Rolleiflex, né? Então tinha essa diferença da equipe dos seguidores do Zé Medeiros e os discípulos do Jean Manzon, né? Para você, o que essa experiência serviu depois no cinema? O que ela revela para você? Olha, eu acho que essa foi minha maior experiência de vida, foi o Cruzeiro, né? Foi minha universidade. Eu nunca fiz universidade na minha vida, né? Eu parei meus estudos no curso ginasial. Depois eu fui aprender na vida de jornalista, né? No dia a dia do jornalismo. Depois fui para a Europa como correspondente, né? E lá aproveitei para fazer cursos. Aí eu fui fazer curso de literatura na Sorbonne. Você chegou a fazer o IDEC, não, nesse período? Entrei no IDEC, né? Naquela época e frequentei, eu acho que uns 15 dias o IDEC. Aí eu percebi que aquilo era muito teórico, eu não ia sair dali, eu ia sair, no máximo ali, eu ia ser um crítico de cinema, né? Eu preferi largar e fazer meu curso fazendo o quê? Eu, como jornalista, eu tinha minha carta de correspondente estrangeiro, então eu tinha acesso a todos os estúdios de filmagem, eu podia ir à filmagem que eu quisesse, né? E aí fui fazer isso. Barreto, você vai fazer o roteiro do Assalto ao Trem Pagador, do Roberto Farias. E é levado pelo Glauber, é isso a história? O Glauber estava morando lá em casa, ele tinha acabado de filmar o Barra Vento, e aí veio montar e ficou lá em casa, morando lá em casa. Eu morava numa casa colonial francesa, lá em Botafogo, e ali nós tínhamos lá uma sala de montagem com uma moviola que tinha sido importada pelo Itamaraty, não tinha onde botar, terminaram botando na minha casa. Então, por isso ali, as pessoas todas do cinema vinham sempre editar suas coisas. E o Glauber me apresentou o Roberto ali, e me apresentou já dizendo, o Barreto aqui, o Barreto vai fazer o roteiro do Trem Pagador contigo, o Roberto e tal.
E eu até falei, Glauber, peraí, calma, eu nunca vi roteiro na minha vida, eu nunca nem li roteiro, né? E não, tá, não tem problema, não tem mistério, né, Roberto? O Roberto topou aquela maluquice, né? E fomos, o Roberto me convidou para fazer o roteiro, começamos a fazer o roteiro. Eu tinha meu tempo muito ocupado também como repórter. Aí eu morava, o Roberto vinha, passava, me apanhava, dali eu ia para o Cruzeiro com ele, aí me trancava lá no box, na redação que eu tinha e ficava escrevendo com ele. Daqui a pouco eu saía e eu tinha uma reportagem para fazer, quando eu voltava continuava. Enfim, e fomos fazendo, e chegamos, fizemos um roteiro bastante bom, mas quando estava com aquela estrutura toda, o Roberto teve a ideia de chamar o Alinor Azevedo, que era um roteirista experiente, famoso, para dar um polimento no roteiro que ele e eu tínhamos construído. Edgar, dá a parte do tua inteira. Não sou de trair meus companheiros. Eu também não sou de trair meus companheiros. Se eu fosse, já tinha te comido na bala. O roteiro pronto, eu perguntei para ele, e agora, como é que é? Ele falou, agora eu tenho que encontrar um produtor. Eu vou falar com... me disse o nome de uma pessoa que tinha produzido o filme anterior dele. E aí eu falei, olha, mas eu tenho um amigo meu aí que conhece um banqueiro que está querendo financiar um filme dessa história. Pô, que bom, tá bom. Esse meu amigo era o Otto Lara Rezende. E aí o Otto nos levou ao Zé Luiz Magalhães, que era o diretor do Banco Nacional de Minas Gerais. E o Zé Luiz era louco pela história e resolveu financiar o filme. Botar na época o equivalente a uns $100 mil, mais ou menos. E aí financiou o filme e nos levou para associar com o Herbert Richards, né, que entrou com a parte técnica, estúdio, iluminação, câmaras, esse negócio. E aí, os 6 milhões do banco serviu para pagar atores, né, alimentação, transporte, enfim. Completamos o orçamento. E aquilo, o filme foi um sucesso muito grande, né? O filme se pagou, em 3 semanas já estava pago o filme. Depois o filme foi vendido quase para o mundo inteiro, participou do Festival de Cannes. E aquilo, né, foi uma estreia como... Você estreou bem, hein? Como aquele romance do Balzac, né? Uma estreia auspiciosa. Você tem dinheiro e não pode gastar, Tião. Tua inveja está aí. Eu tenho cara de ter carro. Tenho olho azul. E você tem cara de macaco. Macaco. Vamos jogar ele dentro de um rio. Os peixes comer os olhos azul dele. Você gostou dessa coisa de cinema? Porque eu tinha já aquela ideia. E aí o Glauber também chamou o Nelson para tal, porque o Nelson Pereira ia fazer, o Nelson Pereira ia fazer o Vidas Secas. E aí o Vidas Secas era filmado lá em Alagoas. E aí o Glauber falou, a fotografia do cinema no Brasil é muito careta, o Barreto vai revolucionar a fotografia. E a outra vez eu falei, Glauber, eu virei roteirista, agora você quer que eu fotografe? Eu nunca fotografei um filme na minha vida, não tenho experiência de um set. Fotografar na máquina fotográfica é uma coisa, na câmera é outra. Na outra técnica. Não tem problema. E o Nelson também, louco. Topou. Vamos lá, Barreto e tal. E eu fui, né?
E para simplificar a história, eu quero fazer, então, a fotografia eu não vou usar refletor, eu não vou usar filtros, eu vou fazer tudo com luz existente, não quero artificialismo, é isso mesmo, tal, maravilha. E aí eu fui fazer o Vidas Secas, que deu certo também, não só comercialmente, como artisticamente, foi um grande sucesso. Aí o cinema é assim, você meter um braço, vai o corpo inteiro, né? Você recolhe os boi perdidos por aí. Amanhã vem buscar o resto e acertar suas contas. E eu sim. Quero tudo aqui amanhã bem cedo. Vai, gado. Vai pra onde tem pasto. E a fotografia do Terra em Transe, do Glauber? Essa já é diferente. Aí não é. Quer dizer, o Glauber tinha uma preocupação que ele não queria que se percebesse, identificasse onde se passava o filme. Por uma questão da censura também, né? Plena ditadura militar. Então não queria muito caracterizar que aquilo era Brasil, tanto que era o país onde se passava a história, era Eldorado, né? E, Barreto, como é que a gente faz e tal? Eu falei, vamos fazer, vamos procurar fazer a fotografia onde não se identifique as paisagens e tal, usando diferentes recursos, né? E um desses recursos foi o negócio da luz existente e usando a mesma estratégia de deixar os fundos Esmaecidos. estourados, né? Estourados, incandescentes. Não precisamos de heróis. Precisamos resistir, resistir, e eu preciso cantar! Eu preciso cantar! Não é mais possível esta festa de medalhas, este feliz aparato de glórias, esta esperança dourada nos planaltos. Não é mais possível esta marcha de bandeiras com guerra e Cristo na mesma posição. Falei, Barreto, e agora você diz o que a gente pode fazer, que eu quero fazer com você. Vamos fazer um filme contando Isto é o Pelé. Barreto, você produz o Terra em Transe. Eu queria que você falasse como é produzir um filme do Glauber. Depois você vai produzir outros. Mas o Terra em Transe, especificamente, que era o começo do seu trabalho como produtor. Não, no Terra em Transe, na verdade, eu era coprodutor. A produção era da Mapa Filme, que é uma empresa do Glauber com o Zelito. O produtor executivo era o Zelito. Porque eu não podia fazer a função de diretor de fotografia e produtor. Então, o produtor do filme foi o Zelito, né? Mas naquela época a gente produzia todo mundo junto ali e tal. O Zelito não só era produtor, como também estava lá junto, era assistente de direção praticamente. Fazia vários papéis. A gente não tinha uma coisa tipo, as equipes eram muito reduzidas, né? Terra em Transe nós tínhamos 12 a 15 pessoas na equipe. Isso hoje não existe. Uma equipe de cinema hoje são 80 pessoas, 100 pessoas, né? Porque ficou tudo muito compartimentado, né? Eu, além de diretor de fotografia, eu fazia estilo junto com o Lauro Escorel, né? O Dibi fazia câmera e me ajudava na fotografia. Eu que lhe dei as primeiras oportunidades. Eu que tantas vezes fui traído pelos mais sórdidos e desprezíveis. Eu não poderia ser traído logo por você. Como começa a sua parceria com o Joaquim Pedro? Você faz com ele o Garrincha, Alegria do Povo, né? Que é uma paixão sua, aliás, do futebol, né? E também faz o Padre e a Moça. Padre e a Moça, fizemos Guerra Conjugal, né? O Joaquim
O Joaquim, ele tinha chegado da Europa. Ele tinha ido... Porque o Joaquim é o seguinte, o Joaquim, o pai dele, queria que ele se formasse. Ele era formado em física. Ele era um físico. Mas ele se formou em física só para dar uma satisfação à família, né? Na verdade, ele queria fazer cinema. E aí ele foi para a Europa estudar cinema. E fez curso lá com Reichenbach, Cinema Verdade, né? Na época, o chamado Cinema Verdade, som direto, documentário. Quando ele voltou, ele era da família aristocrática De Ouro Preto. né, dos Andrade. Né? O pai dele é o fundador do Patrimônio Histórico Brasileiro, tal, ligado. E a prima dele era casada com Zé Luiz Magalhães Lins. E o Zé Luiz era procurador do Garrincha. E nós estávamos fazendo um filme sobre o Garrincha. E o Zé Luiz falou para mim, para o Armando Nogueira, falou, olha, tem um primo meu que acabou de chegar, gosta muito desse negócio de cinema, tal, quem sabe ele não pode colaborar aí com vocês e tal. E nós fomos conversar com o Joaquim Pedro, porque o financiador do filme estava... Estava indicando, né? A gente ia ali para ver se dava botava ali o Joaquim de estagiário, né? Aí o Joaquim Pedro, ao conversar com o Joaquim Pedro, nós percebemos que ele era o cara para dirigir o filme, né? Ele tinha ideias muito boas. Ele tinha dirigido um filme no Brasil, que era o Couro de Gato, que fazia parte do 5 Vezes Favela. E aí, nós dissemos, você não quer dirigir o filme? Ele falou, pô, mas tomou até um susto. Não é por causa do teu primo, não, é porque nós estamos vendo que você é bom. E você domina uma técnica que nós não temos, porque ainda no Brasil não se fazia filme em som direto. Aí nós cometemos essa audácia de fazer um filme em som direto sem ter equipamento para isso. E o Joaquim começou a inventar coisas de fazer som direto e tal. E como ele não era um habitué de futebol, não era um entendido de futebol... É isso que eu ia perguntar, se ele tinha esse conhecimento, não tinha? O futebol... Ele começou a olhar o futebol com um olho que ninguém olhava. Foi a grande vantagem, né? Ele não era um fã de futebol. Então, ele começava a olhar o futebol de uma maneira que eu não olhava, o Armando não olhava. Quer dizer, e aplicou métodos de filmagem que todo mundo depois ficou pensando que foi o Canal 100 do Niemeyer, não foi. Foi Joaquim Pedro que começou a usar as lentes de grande alcance, de 1 metro, teleobjetiva, para fazer detalhe de pé e de bola, e usar essas grandes lentes em cima do público para pegar expressões, os caras falando, os caras chorando. Tudo isso está no Garrincha Alegria do Povo, né? Agora, qual foi a performance do filme no cinema? A performance do cinema foi... Teve público bom? Uma coisa assim. Inicialmente um baita sucesso e em seguida uma catástrofe. Porque o que aconteceu? A primeira semana lançou o filme, os 2 primeiros dias, bateu todos os recordes de bilheteria. Lá, Garrincha tinha acabado de derrotar a Inglaterra, né? Era o grande ídolo da Copa de 62. Porra. E nesta mesma semana o Garrincha abandona a mulher com 7 filhas. E foi, né, viver com a Elza Soares. Isso foi um escândalo da época, os jornais todos. Garrincha abandona 7 filhas, Garrincha não sei o que lá. E aquele homem maravilhoso, bom, cheio de bondade, virou como um bandido. Monstro. Durante alguns dias, a imprensa transformou o cara num monstro.
né? Aí isso, a opinião pública muito sensível, e aí a renda do filme começou a ir para o buraco e terminou não fazendo aquilo que devia fazer, né? Vinha cansado dos treinos e achava que o pessoal ali já não... estava assim, perturbando um pouco. Então eu me sentia um pouco cansativo da vida de ídolo. Mas você sabe que nós não podemos fazer nada. Temos que aguentar isso tudo porque o povo quer e para eles é bom. Mas para nós não somos, porque é meio cansativo, sabe? Barreto, você descobre um nicho nessa época já do cinema, porque depois você vai fazer, alguns anos depois, o Isto é Pelé, né? Que também até hoje é um baita sucesso, né? Um dos reis do DVD, né? É. Como que foi já fazer esse filme do Pelé? O filme do Pelé, nós tínhamos... O Pelé, eu conheci o Pelé quando o Pelé tinha 16 anos. Eu era jornalista e conheci o Pelé menino mesmo. É tanto que ele sempre, na época, me tratava de Seu Luiz, né? Depois desmanchou, nós ficamos... Era na base do Barreto e tal, não tinha... E o Pelé, eu falei, Pelé, vamos fazer uma série para televisão que era o Pelé ensinando futebol, uma escolinha de futebol na televisão. Pô, 26 capítulos que iam ser exibidos no mundo inteiro, com o Pelé ensinando como é que cabeceia, como é que vai, como é que dribla, como é que faz isso, faz aquilo. Nossa, bela ideia. E aí, nós estávamos nesse negócio, uma coisa, a gente lutando com dificuldade para dinheiro, para fazer, a gente sabia que depois ia ter um resultado bom. Aí aparece um cara, não sei como, da Pepsi Cola, com um projeto de fazer uma série de televisão do Pelé ensinando futebol. E com uma grana que não tinha tamanho. E era uma oferta lá, o Pelé na época, inclusive, estava passando algumas dificuldades, porque ele tinha tido um prejuízo muito grande com um cara Pepe o Gordo, que tinha feito... Enfim, são histórias... E aí o Pelé falou comigo, eu falei, não, Pelé, não tem problema, imagina, esse dinheiro aí ninguém pode recusar. Ele pegou e fez esse negócio para Pepsi Cola. Aí foi muito legal e ético comigo, falei, Barreto, e agora você diz o que a gente pode fazer, que eu quero fazer com você. Aí fizemos o Isto é Pelé. Eu falei, não, vamos fazer um filme, né? A ideia foi sua? Vamos fazer um filme contando Isto é o Pelé, quer dizer... Você quer conhecer, né? A técnica, tudo de bom, não é biográfico, contar a sua história de vida, nada. Porque já tinham feito um filme chamado O Rei Pelé. E aí eles falaram, dá ótimo e tal. Então, nós fizemos aquele compacto que tem 1h15, né? Onde tem uma parte ele até ensinando algumas coisas, né? Poucas coisas. E o resto é grandes jogos, acompanhamos ele em alguns jogos, outros eram arquivos que já existiam, do Canal 100, do Herbert Richards, né? E fomos fazendo e fizemos aquele compacto. Quando a gente não faz gol, a gente sai um pouquinho murcho de campo, sai um pouco triste. Ele levantou a boca da meta, pula a peneca, cabeceou, gol! O Nelson Pereira foi fazer Como Era Gostoso Meu Francês e Milionário Zé Rico e outros filmes para se comunicar mais amplamente com a população e não ficar transformando os seus filmes em objetos de sarau, lítero musical de salão. Barreto, você produz filmes de grandes diretores, grandes filmes. Eu queria dar um passeio com vocês sobre estilos desses diretores. Por exemplo, Glauber Rocha. Como que era o Glauber como diretor, você ao lado dele?
O Glauber era uma cabeça privilegiada, né? Ele tinha um lado forte da inspiração, que é importante, né? A inspiração era muito forte no Glauber, mas ele tinha também um lado de disciplina muito grande. Ele era um artista inspirado e disciplinado. Tinha disciplina de trabalho, tinha rigor no trabalho, buscava a perfeição, ele não gostava da má aparência técnica, ele gostava de um rigor técnico, né? O Glauber era um grande desenhista, então ele desenhava praticamente o filme inteiro, fazia vamos dizer, como é que se chama? Desenho das cenas, né? Storyboard. Os storyboards, né? Era muito... E era um trabalhador, ele trabalhava, o Glauber acordava todo dia 4 horas da manhã e ficava trabalhando até as 10 da manhã, ali fincado, escrevendo, desenhando, bolando coisa e tal. Aí depois ia fazer um pouco de política, né? E depois voltava ao trabalho de tarde. Mas era uma pessoa com muito rigor. As nossas carnes, as vidas, tudo. Vocês venderam tudo, as nossas esperanças, o nosso coração, o nosso amor, tudo. Vocês venderam tudo. A última chance. Diga sim. Uma epidemia de aço, uma epidemia, eu destruo. Com suas frágeis mãos. Joaquim Pedro, como diretor. O Joaquim era talvez, junto com o Nelson, quer dizer, o maior diretor de domínio de narrativa, né? Da narrativa cinematográfica, da linguagem, né? Também muito inspirado, muito rigoroso. Os filmes do Joaquim, se você vê bem, coroado pelo Macunaíma, né? Que é inegavelmente a obra-prima dele, mas você vê todo o filme Padre a Moça, o filme Guerra Conjugal, né? Esses filmes eram filmes muito... É como eu digo, Guerra Conjugal é um filme, se fosse assinado por Joseph Losey, né, estava hoje aí considerado entre as grandes obras-primas do cinema mundial, mas falado em português, dirigido por um brasileiro, nunca vai alcançar, vamos dizer, os rankings, né, mundiais, né? Então, mas era um diretor muito consciente, né? Ele sabia exatamente o que queria dizer, tinha preocupação com a comunicação popular, né? Não era um cara, apesar de ser um homem de formação elitista, ele não era um elitista, ele era um cara em busca da comunicação com o popular, né? Ele jamais cairia na vulgaridade do popularesco e tal, mas era um cara preocupado com a comunicação. Não disfarça, não. O que foi que você disse pro povo que viu na rua ontem de tarde? Uma cutia? Cutia nada. Você sabe muito bem que não tinha cutia nenhuma. Eu menti. É porque você mentiu, coração dos outros. Não foi porque, não. Eu fui contar o que tinha acontecido quando eu reparei que estava mentindo. E o Nelson Pereira dos Santos, com quem você faz o Vidas Secas, o depois Nelson vai fazer Pereira, Memórias o do Nelson Cárcere. Pereira é o mestre dos mestres, né? Quer dizer, ele é o puxador da fila, né? Quer dizer, vamos dizer, o Nelson foi que inspirou toda essa geração do cinema novo, né? Tanto que o Nelson, o Joaquim e eu eram um pouco mais
fora da geração do cinema novo, que era todo, quando eles eram todos meninos de 20 e poucos anos, nós já estávamos na casa dos 30 para os 40. Nelson, Joaquim, eu, Cláudio, Cacá, toda essa turma, Leon, tudo era já a turma dos 20 e poucos, entre os 20 e os 30. Nós já estávamos entre os 30 e 40. Né? Mas o Nelson Pereira era o mestre de todo mundo, o mestre dos mestres. E, evidentemente, como todo mestre que tem discípulos, né? Tem discípulos que rompem com algumas linhas e vão para aqui, vão para ali. Né? Mas Leon, Glauber, todo mundo era... O Nelson é quem montou o Barravento, né, para o Glauber. Né? Ali montando, ele estava dando aula de cinema, na verdade. Dinheiro tinha. Quem trabalha aqui? Hein? Isso é o que é? Hã? Mas foi tudo embora com jogo e cachaça. Custou menos que o sapato de verniz. Sapato caro pra quê? Pra andar que nem papagaio? Barreto, nesse período do cinema novo, você, como produtor, como roteirista, você palpitava no temário, dentro do que sugeria, porque você é um autor, né? Você é um fotógrafo, foi um fotógrafo autoral, depois como produtor. Eu sempre... No temário, dos temas, dos filmes, da sugestão de argumento... Nós sempre discutimos isso foi uma característica muito nossa e mais da Lucy. A Lucy sempre foi uma pessoa muito empenhada em discutir ideias, roteiros, né? Eu sempre tive um pouco de preguiça também, assim, de entrar muito nisso. Não, deixa isso com o diretor, não. Os diretores precisam e querem. Eles querem a interlocução, né? O produtor não pode ser apenas, e nem é, como diz o Nelson Pereira dos Santos, o produtor não é assinador de cheque, isso é tesoureiro. O produtor não tem que assinar cheque nenhum, ele tem que estar acompanhando o alter ego com o diretor, né? Ele tem que participar do roteiro, ele tem que... Não é participar escrevendo, mas lendo, comentando, fazendo os seus comentários, podia ser assim ou podia ser assado, sem impor. Não, tem que ser assim, acho que vai ser assim. Não é assim. Acompanhar a montagem do filme, acompanhar as filmagens, ver os copiões, né? Isso é o produtor. E organizar a produção, exigir... Discutir o roteiro. Né? Discutir o roteiro. Discutir, é uma sequência aí, até o lançamento. O filme, 10 anos depois, você ainda está gerenciando aquele filme, seja de que maneira for, né? Até hoje eu estou correndo atrás de Bye Bye Brasil, Dona Flor, Vida Seca, né? Festival aqui, festival ali, usa para vender o filme para a televisão, para um cabo lá na Austrália. Os filmes têm uma vida eterna, né? Você faz aquele filme, você tem que... É como um filho, né? Permanece. Permanece a vida. Vai... Anos depois você ainda está com aquelas latas na mão, né? Agora já tem o DVD, né? E o extraordinário e inimitável Lopes Cigano, o imperador dos mágicos e dos videntes. Gente, uma galha. E olha lá, o cara botou o ovo. Barreto, olhando a sua carreira, eu fiz para a gente fazer essa conversa, a gente percebe que até os anos 70 você tem uma atuação bastante autoral, dentro do cinema autoral. A partir dos 70 você vai para o cinema comercial. Por que você dá essa virada? Qual que é o motivo? Não, isso aqui foi uma coisa de todos nós, né? Que estavam fazendo um cinema novo, um cinema que era um cinema político-social, o período exigia isso também, né? E com a medida que nós fomos crescendo
a nossa presença, né, cultural, também foi a todos nós dando a necessidade de ampliar nossa comunicação, de alargar a nossa comunicação. Não ficar fazendo um filme só para os inteligentes, fazer o filme para a população. O cinema só se transforma num fenômeno social na sua comunicação com o público. Nós não podemos deixar que a televisão e outros meios de comunicação sejam estes apenas os meios de comunicação de massa. O cinema é uma comunicação de massa. E o artista, por isso, o nosso Leon Richman foi fazer, depois de os filmes políticos autorais, ele foi fazer Garota de Ipanema. Bem feito artisticamente, bonito, bem produzido, bem dirigido, bem interpretado. Um produto comercial e artístico. O autoral não é obrigatoriamente não comercial. Os grandes autores são comerciais, né? O Nelson Pereira foi fazer Como Era Gostoso Meu Francês e Milionário Zé Rico e outros filmes para se comunicar mais amplamente com a população e não ficar transformando os seus filmes em objetos de sarau, lítero musical de salão. Não pode. O cinema não é isso. Qui sait? Aye que ya kunyan souper. Chapotari tata. Tata, ui tata, mundawasu. Sarori ana ui tata. Aye ke guaracati. Upeo awa yuri guanabara. Coire chasso chamunhã recoiara amo iromo. Todos nós, distribuidores, os produtores, a própria pessoal da TV Globo, não, o Avatar é o Lula. Por que o Dona Flor e seus dois maridos é até hoje a grande bilheteria do cinema brasileiro? Passado tantos anos. Qual que era a receita que você colocou ali, que você foi construindo? Era o quê? Um autor popular, uma história que tinha um caráter alegre, picaresco, de outro lado tinha uma sensualidade, com um bom elenco. Quais são os elementos? Não, olha, tudo isso está certo. Conchica da Silva também, que fez 7 milhões de espectadores, e vários outros filmes. Né? E hoje, tem muitos filmes brasileiros sendo feitos hoje que poderiam estar fazendo 10, 12, 15 milhões de espectadores. E não fazem por quê? Não é porque o filme não é bom, porque o filme não é tão bom quanto Dona Flor era, não é nada disso. É porque o Brasil tinha 4.500 salas de cinema, hoje só tem 2.200. Então, só tem cinema. E dessas 2.200, 70% está no Rio e São Paulo. Então, o cinema só existe em bairros de classe média alta e classe média média. Só existe em shopping. Não tem mais os cinemas de interior, os cinemas de bairro. Tudo isso foi desaparecendo. O preço do ingresso no Brasil é preço de ingresso na Europa e nos Estados Unidos. Ora, na época de Dona Flor, o preço médio do ingresso era 80 centavos de dólar. Você veja a diferença. Então, a gente não está botando o cinema ao alcance da classe média, nem da classe média baixa, nem da nova classe média, que ascendeu. A surpresa. Temos um presente para você, Vadinho. Nós íamos entregar numa festa de despedida de solteiro, mas o safado disse que vinha e não veio, né? O Vadinho não participa de despedida. O Vadinho nunca se despede. Barreto, eu queria ouvir de você uma avaliação sobre o Lula, o Filho do Brasil. Havia uma grande expectativa de público que ela não se perfumou. Embora tenha sido um sucesso, né? Mas não se perfumou a expectativa não alcançou. Né? O grande erro foi nosso, de botar o filme naquela data, 1º de maio, e
embaixo de quê? Do Avatar. Porque a gente comentava mesmo, oh, mas o Avatar e o Avatar. E todos nós, distribuidores, os produtores, a própria pessoal da TV Globo, não, o Avatar é o Lula. Né? A gente achava. Mas simplesmente nós entramos por uma questão de mimetismo, quase, né? Porque o filme do Daniel do ano passado, dia 1º de janeiro, que foi o Se Eu Fosse Você 2, foi aquele sucesso, porque entrou 1º de janeiro, mas era uma comédia, era aquele filme leve. Né? Aí botamos o Lula ali. O erro, isso aí foi... O tom, né? O tom do filme não ajudou. 80% do motivo, dos fatores estão aí, nesse erro. Tu vai te chamar Luiz Inácio. Sim. Depois de tantos anos como produtor de grandes sucessos, o resumo é que não tem uma receita? Não há receita. Há receitas Apesar hoje... de se aprender com os erros? Não, você tem algumas receitas. Por exemplo, se você fizer... Hoje você sabe que o Avatar, se fizer o Avatar 2, vai dar. É bom sair de baixo. Mas então. isso é um filme que não é um filme... É um filme artificial, né? Sob controle total, né? Então, não há como errar, né? O marketing já foi... Quando eles fizeram esse Avatar, que eles lançaram 20 minutos, que foi mostrado no mesmo dia no mundo inteiro, em agosto, por conseguinte, 5 meses antes do lançamento, eles mostraram 20 minutos do filme no mundo inteiro. Foi um boca a boca perto, todo é um fracasso, é isso, é aquilo. Não... Inclusive, nós nos guiamos muito por isso. Não, o Avatar não é essas coisas. Todo mundo dizia que não era bom, não sei o que e tal. E o filme estourou no mundo inteiro, porra. Ou eles recolheram o filme, não falaram mais no filme, e transformaram o filme numa surpresa. Talvez fosse o caso que a gente devia ter feito quando estava capa de tudo que era revista. Todo mundo dizendo, lança o filme, lança o filme. Se a gente tivesse recolhido, não fala mais nesse filme. Chega, deixa passar essa onda. E vamos botar lá em fevereiro, março, eu acho que teria dado certo. Ô, Ziza. Quem é esse aí? É teu pai, Luiz. Esse é teu pai. Barreto, você esteve 2 vezes no Oscar, né? Com Quatrilho e com O Que É Isso, Companheiro. Quase, né? Quase deu. O que é a sua análise disso? Por que o Brasil ainda até hoje não ganhou um Oscar? Não que isso seja demais de importante, porque já ganhou outros prêmios muito mais importantes, mas vamos falar isso dentro de uma perspectiva de indústria. O Oscar é muito importante, abre portas para o filme, mesmo sem ganhar, mesmo sem... O Que É Isso, Companheiro e o Quatrilho, eles foram entre os 5 finalistas. E seguramente estavam entre os 3 favoritos. Né? Nós perdemos 2 vezes para filmes holandeses. Agora, eram filmes meio hollywoodianos. Por exemplo, o filme que bateu o Que É Isso, Companheiro, era um filme muito parecido com a história do Lula, a história de um contínuo de banco que chega a presidente daquele banco. A história de um menino pobre que chega à presidência do banco, que ele sai de contínuo a presidente. E é muito bem produzido, é a história do vencedor. É tanto que agora o Lula foi exibido em sessões, teve que dar 2 sessões extras no Museu de Arte Moderna de Nova York, que tem uma sala de 480 lugares, né? Por causa da primeira sessão, voltou uma multidão
da porta, público americano, tiveram que dar mais 2 sessões, dias extras. E todo mundo, americano, casais americanos, jovens e maduros, as pessoas chorando com a história. Porque o americano se identifica muito com essa história do vencedor. O Senai tem o orgulho de convidar Luiz Inácio da Silva, formando da turma de 1961, para receber o seu certificado. O Larry Jackson, que é um antigo crítico americano, mas que depois se transformou em assessor, consultor principal do Coppola. O Larry Jackson, um amigo nosso de 30 anos, ele teve numa dessas sessões e nós não vimos, né? Teve uma dessas extras e ele mandou ontem um e-mail dizendo para Lucy, para mim, para Paula, olha, eu fiquei tão feliz de ver esse filme, mas só depois que vi o filme é que eu soube que aconteceu aquele acidente com o Fábio, tal, mas quem faz um filme desse não vai de maneira nenhuma ficar como ele está, ele vai voltar, tal, porque esse filme parece com os grandes filmes do Kazan, dos anos 60, sobre os sindicatos americanos e tal, blá, blá, blá. É pouco, mas é pouco. É lógico que é pouco. A gente sabe muito bem. Aqui a gente sabe que esse sindicato está precisando de sangue novo. E cada um aqui também já está com sangue quente. Está com sangue pegando fogo. Eu sei disso. Está sentindo que dá para chegar lá e sentar na mesa com os patrões e olhar na cara de cada um deles que estiver na frente. Barreto, a gente pode dizer que você é um produtor autoral? É isso? Dizem por aí, né? Todo mundo. Isso é um elogio ou uma esculhambação, né? Não, você é um produtor autor. Eu falei, eu sou produtor. Nunca quis ser mais, só dirigi um filme na minha vida, porque era inevitável, que era a minha grande paixão, que é futebol, que foi o peísta Pelé. Expectativa emocionante no Maracanã, no Brasil e no mundo. Pelé, a segundos do gol do século. Atenção, caminha Pelé, chutou, gol! Gol de Pelé! Pelé, 1000 gols! Pelé, o mundo aos seus pés! Andrada é o arqueiro do rei! Pelé, 1000º gol! Pelé, o Deus do estádio! Luiz Carlos Barreto, obrigado pela sua presença aqui no Sala de Cinema, foi um grande prazer. Obrigado, meu querido. Isso não é uma sala, é um salão. Muito obrigado. Obrigado por você. Quando tiver, me chame que eu venho. Eu gosto de falar. Com o maior prazer. Eu sou deputado nordestino. Você começa falando, não para. Muito obrigado. Até o próximo Sala de Cinema, com outras histórias e grandes personagens do cinema brasileiro. Até lá.